a tal da ADPF, sabe? Que foi protocolada lá no STF. Quem entrou com a ação foi a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. E, bom, toda a nossa conversa aqui vai ser baseada no que esse material que a gente recebeu diz, tá? Exato. E logo de cara, o material assim já posiciona a ABJD. Descreve a associação como uma entidade conhecida por ser tipo um braço jurídico da esquerda. É a visão da fonte, né? E a ADPF, bom, para quem não está tão familiarizado, é uma ferramenta legal, bem importante, serve para contestar atos do governo ou de outros poderes que possam estar ferindo princípios básicos da Constituição, e isso vai direto para o Supremo. Entendi. Então é um instrumento poderoso. E o texto que a gente está olhando, ele menciona que a ação foi direcionada a figuras como o Eduardo Bolsonaro, certo? Mas qual que seria o objetivo principal dessa ADPF, de acordo com o que está descrito aí na fonte? Olha, segundo o texto que a gente tem, o foco seria pressionar o STF, buscar uma intervenção do Supremo contra certas sanções econômicas e também restrições digitais. E essas sanções e restrições teriam vindo dos Estados Unidos e de grandes empresas de tecnologia, as Big Techs. Interessante isso. O alvo declarado parece ser externo, né? Empresas de tecnologia. Mas a análise do material vai além disso, pelo que entendi. Ele meio que interpreta as motivações por trás, né? Exatamente. É aí que a coisa fica mais complexa, segundo a perspectiva da fonte, claro. O texto basicamente afirma que essa DPF seria, na verdade, uma ação politicamente direcionada e que estaria, tipo, travestida de preocupação institucional, são as palavras usadas no material. A fonte vai mais longe ainda. Alega que o propósito real mesmo seria blindar figuras ligadas ao poder atual e, ao mesmo tempo, tentar calar vozes que se opõem à narrativa progressista dominante. É importante frisar. Essa é a leitura que o material que a gente está analisando faz. Nossa, então, para essa fonte, tem uma desconexão clara aí. De um lado, o que se diz que a ação busca lidar com sanções, restrições digitais, e do outro, uma suposta agenda política interna bem definida de proteger aliados e silenciar críticos. Como que o material amarra essas duas coisas? A conexão que a fonte faz é justamente essa ideia do uso estratégico do judiciário, sabe? Para eles, o ponto-chave não é só a ação em si, mas como ela seria um exemplo de usar o sistema de justiça como um palco para a briga política na era digital. Basicamente, pegar uma ferramenta constitucional legítima, a ADPF, e transformá-la num possível peão nesse tabuleiro de narrativas políticas. É o que a fonte sugere. Entendi. Isso joga uma luz bem forte nessa mistura, né? Direito, política, o mundo digital, tudo pela ótica desse material específico. Levanta umas questões complicadas sobre onde termina a defesa de direitos e onde começa o que essa fonte chama de instrumentalização política da justiça. Exatamente. O material meio que nos convida a pensar em como essas ações são apresentadas e percebidas pelo público. Quando o debate jurídico se mistura tanto assim com a polarização política, ainda mais envolvendo atores internacionais, plataformas digitais, acusações de censura ou de proteção política, fica mais difícil, né? Pelo menos segundo essa visão aqui, discernir onde começa uma coisa e termina outra. Do Eduardo Bolsonaro. E a informação principal que a gente tem, que veio das fontes, aponta para alegações, assim, bem sérias. A acusação, basicamente, é que ele teria colaborado com o governo dos Estados Unidos. E para quê? Bom, o objetivo seria articular sanções econômicas e outras medidas prejudiciais contra autoridades aqui mesmo no Brasil. Ok, vamos tentar entender isso melhor. É uma alegação, sem dúvida, com implicações bem significativas, né? O ponto crucial aqui é essa suposta articulação. Um político brasileiro junto com um governo estrangeiro para aplicar medidas restritivas, tipo sanções mesmo, contra figuras importantes do próprio país dele. O que realmente, assim, salta aos olhos é essa característica transnacional da acusação, sabe? Essa ação que atravessa fronteiras de um jeito bem delicado. Exatamente, essa dimensão internacional é o que talvez deixe tudo mais complexo. E as fontes descrevem isso como uma iniciativa jurídica. O que isso quer dizer exatamente na prática? É um processo formal?
Uma denúncia, talvez? Olha, a expressão iniciativa jurídica, ela sugere algo mais concreto do que só, digamos, conversas, né? Poderia ser, por exemplo, um esforço mais formalizado de lobby lá nos departamentos do governo americano. Ou até mesmo a preparação ou início de algum tipo de processo legal, seja lá nos Estados Unidos ou talvez, sei lá, em fóruns internacionais. As fontes não chegam a detalhar o mecanismo exato, mas indicam uma ação estruturada com o objetivo claro. Entendi. E sobre as sanções que foram mencionadas, as fontes dão alguma pista de quem seriam os alvos? Ou que tipo de sanção seria essa? Financeira, restrição de viagem? As informações que a gente tem sugerem que o foco poderia ser em autoridades de outros poderes ou talvez órgãos de controle aqui no Brasil. Quanto ao tipo de sanção, né, poderia variar, desde restrições financeiras, né, congelamento de bens, por exemplo, até proibição de viagem. A ideia central, pelo que a alegação indica, seria usar a influência e as ferramentas de um poder estrangeiro para pressionar figuras-chave aqui dentro do Brasil. Nossa, isso toca direto em assuntos muito sensíveis, como soberania nacional, né? A capacidade do país de tocar seus próprios assuntos internos sem uma interferência tão direta de fora. Certo, sem dúvida nenhuma. É exatamente aí que mora o centro da controvérsia. Porque, por um lado, existe a diplomacia parlamentar, né? Onde políticos buscam diálogo, constroem relações internacionais, isso é normal. Mas, por outro lado, quando essa ação internacional supostamente busca mobilizar um governo estrangeiro para impor penalidades a cidadãos ou autoridades do próprio país, aí a gente entra num terreno muito mais cinzento, né, e potencialmente problemático. Começa a se questionar se isso não seria uma interferência indevida. Então, o ponto é onde que a gente traça essa linha? Qual seria o limite da atuação de um representante político lá fora, no cenário internacional? Quando que uma articulação deixa de ser, digamos, diplomacia ou só política e passa a ser algo que pode ser visto como prejudicial para os interesses do próprio país? Exatamente essa é a questão. E como essas interações são vistas? Como são reguladas ou até mesmo julgadas? Não existem regras globais assim, únicas e claras para cada detalhezinho dessas situações, né? Cada caso acaba virando um ponto para a gente pensar sobre as normas, as escritas e as não escritas, que deveriam guiar a conduta política, tanto aqui dentro quanto lá fora. E a percepção pública, as consequências legais ou políticas, isso tudo pode variar muito dependendo do contexto, das provas que surgirem. E as fontes chegaram a mencionar alguma evidência mais concreta? Algo que sustentaria essa iniciativa jurídica ou a colaboração em si? Olha, as fontes que nós analisamos se concentram mais na existência da alegação, né? E da iniciativa em si, descrevendo o propósito dela. Os detalhes sobre as evidências específicas, o que foi apresentado nessa iniciativa jurídica, isso não foi o foco do material que a gente recebeu. Mas, assim, a simples existência dessa iniciativa já levanta todo esse debate sobre as implicações, né? Sim, faz sentido. Fica bem claro que a situação é complexa. Envolve política, direito, relações internacionais, tudo misturado. Sim, e se conecta a um quadro até maior, né? Sobre como a política interna de um país pode acabar sendo afetada por essas dinâmicas globais e pela ação dos seus próprios representantes lá fora. As ramificações podem ser diplomáticas, claro, afetando a relação entre os países, e também políticas aqui dentro, influenciando o debate sobre lealdade nacional, limites da oposição, enfim. Então, o que fica para a gente refletir é quais são as fronteiras, né? Entre uma ação política que é legítima no cenário internacional e ações que podem ser interpretadas como prejudiciais aos interesses nacionais, principalmente quando envolvem sanções coordenadas por outro país. Fica aí a questão para a gente pensar.